E Raquel, nossa, a menina perguntou sim. Ele pediu o seguro viagem, passagem de volta e perguntou se a gente tinha dinheiro. Aí logo depois ele me perguntou se eu sabia o que era uma manifestação de interesse. Cada pergunta que ele me fazia, eu já respondia com precisão, sem deixar ele pensar muita coisa, falar muita coisa. Porque o nervosismo é demais, tá? A gente fica muito nervoso, é muito tenso. Dentro daquele aeroporto é uma energia muito forte, a sensação que toda hora tem alguém te olhando. Eu só queria sair de dentro do aeroporto logo, muito rápido. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer algo para vocês muito relevante, que é referente à imigração. São relatos de pessoas reais que chegaram em Portugal, ou algumas só pararam ali na imigração e tiveram que retornar ao Brasil por conta ali de algum erro, alguma coisa ali que não estava certa e foi, detectado pelos agentes da imigração e uma pessoa voltou para o Brasil, a chamada deportação. Mas eu não tô aqui para assustar vocês, eu tô aqui para falar algo que é relevante, que é da vida real. Constantemente as pessoas vêm me perguntando sobre a imigração, como é que é, apesar de eu ter já vídeos aqui no canal relacionados a isso, mas agora como a demanda está muito grande, tem muita gente chegando aqui em Portugal, então várias pessoas estão indo lá no meu Instagram me contar um pouco do depoimento delas. E hoje eu vim relatar para vocês. Eu tenho aqui vários casos. Espera aí que eu acabei apertando no botão que não era para apertar. Eu tenho vários casos de pessoas que acabaram de chegar e foram lá no meu direct do Instagram para me falar sobre isso. E outra coisa que eu quero falar para vocês, se você ainda não me segue no Instagram, procure no Instagram Raquel em Portugal. Eu estou lá 24 horas por dia, também passando muitas informações sobre tudo que é relacionado à vida aqui em Portugal. Então é só você ir lá e me procurar, Raquel em Portugal, e clicar lá no botãozinho de seguir. Eu tô diariamente nos stories, se vocês quiserem conversar comigo também, mandem direct. Sempre que eu posso, eu tô respondendo todas as mensagens para vocês. É muita gente, vocês também vão me compreender porque eu tenho também uma vida fora das redes sociais, mas eu tô constantemente, a todo instante, recebendo mensagem e a todo instante também respondendo. É claro que eu não dou conta de responder ali imediato, mas um dia, 2 dias, 3 dias no máximo, eu tô respondendo para vocês. E também, se vocês quiserem, podem deixar comentários aqui que eu leio todos e também respondo imediatamente aqui. Assim que eu leio o comentário de vocês, eu respondo. Então vamos começar. Eu vou falar para vocês várias situações hoje que aconteceram, que são reais, e vocês precisam ficar atentos a alguns detalhes que vêm acontecendo na imigração. Em relação a isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: a imigração, ela sempre existiu. O que está acontecendo hoje é só uma demanda muito grande de brasileiros vindo para Portugal. Mas essa demanda também sempre existiu. E hoje as pessoas estão com mais medo, assim, estão temendo a imigração. Mas não é para acontecer isso. Porque, na verdade, isso só vai atrapalhar a sua entrada no país. Uma conhecida nossa daqui de Alcobaça foi ao Brasil recentemente e voltou para cá, e quando ela chegou, ela ficou na fila da imigração e observou algumas pessoas lá estavam sendo direcionadas para a cabine, para entrevista, antes de chegar a vez dela. E o que aconteceu? Ela observando, ela viu e ouviu, porque quando a gente se dirige à cabine, tem uma do lado da outra. Então ela ouviu, era do lado dela, o agente entrevistando uma pessoa. E o que aconteceu nessa situação? O agente lá perguntou: você está vindo a turismo? E a pessoa respondeu: sim, estou vindo a turismo. Ah, mas o que você vai conhecer daqui de Portugal? Aí já começou aí, gente, prestem atenção. Aí ele: não sei. Não, mas como assim? Você está vindo a turismo, você não pesquisou nada, você não olhou o que você tem interesse em conhecer aqui em Portugal?
Aí a pessoa falou, né? Não sei o que eu vou conhecer Portugal. Sabe, uma coisa assim, bem vazia? Aí ele falou assim, perguntou pra pessoa, você trouxe dinheiro? Aí ele falou, não trouxe dinheiro. Mas você vai ficar onde? Ah, não sei, vou procurar um lugar para ficar. E o agente do CEF ficou questionando este senhor, fazendo perguntas para ele. Era um homem, né, como eu falei para vocês. E perguntou, você conhece alguém aqui? Você vai ficar hospedado na casa de um amigo, de um parente? Ele falou, não vou. Mas cadê a sua reserva de hotel? E ele falando, não tenho. Mas você vai ficar onde, senhor? E a pessoa falando, em qualquer lugar, vou procurar um lugar. Mas como que o senhor vai procurar um lugar se o senhor está dizendo que o senhor não trouxe dinheiro? Sabe essas controvérsias que a pessoa tá vindo para passear, tá vindo para fazer turismo e não cumpre nada dos requisitos que é exigido ali na imigração? Aí essa nossa amiga daqui da cidade viu que o agente do CEF pediu para a pessoa se retirar e ir para a salinha. Supostamente, né, depois ela passou rapidamente ali, supostamente essa pessoa não ia entrar aqui em Portugal porque ela não estava cumprindo o mínimo, né, dos requisitos que é exigido ali na imigração. Então, assim, as pessoas querem vir para Portugal, têm esse desejo de vir, de conhecer o país, mas não tem o mínimo de noção do que é para ser feito numa entrada de um país. Nós estamos aqui fazendo vídeo informativo para vocês se atentarem aos pequenos detalhes que a imigração pede, que é o básico. Se você está vindo feito turista, você tem que cumprir as regras básicas. Você tem que imprimir um roteiro de lugares que você deseja conhecer aqui no país. Se você está vindo turistar, como é que você não conhece nada? Não deu ali um Google, pesquisar ali quais são os lugares que tem em Lisboa para você conhecer, ou em Porto, ou em outras cidades que você tem interesse. Outra coisa, você não traz uma reserva de hotel, como que uma pessoa vem para Portugal e não traz uma reserva de hotel? Realmente ela vai ficar onde? E essa nossa conhecida daqui de Alcobaça até falou assim, que supostamente o agente do CEF pensou assim, bom, essa pessoa não tem dinheiro, não tem reserva de hotel, não está cumprindo nada dos requisitos que a gente está pedindo, então essa pessoa vai ficar na rua, vai ficar aqui à deriva, né? Vai ser um pedinte. Então, assim, supostamente essa pessoa voltou para o Brasil, porque depois ela não acompanhou mais, né? Passou e foi embora. E depois eu fiquei até conversando com o Cleomar relacionado a isso. A pessoa nada e morre na beira. Nos 45 do segundo tempo, que é para ela fazer o gol, ela vai e perde o gol. Então, precisa fazer um planejamento em cima de uma viagem internacional. Você está saindo de um país e indo para outro, e além disso, você está saindo de um continente e se direcionando a outro. Então, você tem que cumprir as pequenas regras, as pequenas normas que é exigido ali na imigração. Se você não sabe, pesquisa. A pesquisa você vai encontrar no Google, nos vídeos aqui do YouTube, até mesmo no Instagram. Eu, quando saí do Brasil e queria vir para cá, a primeira coisa que eu fiz, eu fui pro YouTube. Eu queria saber como é que era Portugal, como era a vida aqui, uma cidade pra gente morar. Então eu saí assistindo vários vídeos daqui de Portugal. Às vezes as pessoas não têm essa, eu não sei se é falta de paciência, sabe? Mas eu sempre falo, é necessário você sair. Se você quer sair de um lugar e ir para o outro, você tem que conhecer, né? Saber pelo menos um pouco para onde você está indo. Eu já conheci a França, eu já fui para Paris, eu já fui para Versalhes, e na época que eu fui visitar esse país, eu saí pesquisando todos os sites, todos os blogs que relacionavam a cidade, o que tinha em Paris para eu conhecer. Tanto que quando eu cheguei lá, eu já sabia o roteiro certinho onde eu ia passear, na Torre, depois eu fui para o Louvre, depois eu fui para o Jardim de Luxemburgo, e a gente andou ali na Champs-Élysées e nós fomos em 3 casais. E os outros 2 casais
deixaram tudo por minha conta, porque eles sabiam que eu tinha ali propriedade para levar eles, porque eu tinha feito toda uma pesquisa, fiz print e tudo, a gente está em tal lugar, a gente tem que entrar por aqui. Então eu fiz toda uma pesquisa. Quando foi pra gente ir para Versalhes, eu assisti até filme, porque tem filmes mostrando como é que é Versalhes, ali o jardim de Versalhes e lá dentro do palácio. Então tudo isso é bom pra gente, porque a gente está indo fazer um passeio, está indo turistar e a gente não quer perder tempo. E foi isso que eu fiz. O máximo de informação que eu peguei para fazer esse passeio, eu fiz e deu super certo. Assim também eu indico para vocês fazerem. Devido aos meus vídeos aqui com a minha família, com o Cleomar, o Azaf, que é uma criança, muitas famílias se identificam com a nossa e vão lá pro Instagram, ter um vínculo maior com a gente. A gente acaba ali fazendo uma amizade. E eu, por longos meses, fiquei conversando com uma senhora que tá vindo, que veio, né? Ela já chegou aqui em Portugal. Ela veio de Minas Gerais, esse é um outro relato, também muito importante. Ela veio de Minas, veio ela, o marido e o filho. Ela tem uma criança autista e ela veio para cá, o marido dela já tinha trabalho garantido aqui, ela tinha contato com um senhor português aqui, que tem uma empresa, e esse senhor já tinha providenciado residência para eles, casa e tudo mais. Então ela veio, passou pela imigração e quando ela passou aqui, ela chegou, ela me contou a história dela. Foi um pouco tensa, mas ela mesmo assim se manteve firme ali. E eu tô aqui com o relato dela e eu quero compartilhar com vocês. Ela falou assim: oi Raquel, bom dia, eu estou em Porto. Minha imigração foi bem tranquila. O agente me pediu os passaportes, a passagem de volta, me pediu também, perguntou se eu tinha dinheiro e eu falei que sim, que eu tinha dinheiro. Nós estávamos na fila preferencial porque ela tem um filho autista, acho que eu falei aí pra vocês. E o meu filho estava bem agitado. Acho que ele viu também que eu tinha colocado um cordão de girassol. Ela colocou um crachá, que é o crachá que tem de girassol, né, para criança que é autista, que já é identificado, né, só de ver aquele crachá ali. Então ela falou que o agente do CEF já identificou que ele era uma criança especial. Acho que isso ajudou na agilidade. Nós organizamos uma pasta com os documentos da criança, né, com todos os laudos, mas ela diz aqui que não foi necessário, eles não pediram absolutamente nada. E o agente também me perguntou se eu sabia o que era manifestação de interesse. Gente, quando ela falou isso, eu falei, foi a primeira vez que eu ouvi isso de um relato de uma pessoa que está me acompanhando, que me conta a história do que aconteceu lá na imigração. E ela falou isso para mim, eu fiquei me perguntando, como assim, né? Por que ele perguntou, né? Então, isso são técnicas da imigração, né? Para saber o que está acontecendo ali com a pessoa, para ver se eles conseguem captar alguma coisa ali. Algo de errado, né? E aí ela fala, eu fui bem precisa nas respostas para eles, não render assunto. Eu sempre falo, seja objetivo. Se ele perguntou A, responda A. Se ele perguntou B, responda B. Eu sempre falo assim, já tem outro vídeo, né? Eu vou tornar a repetir aqui para vocês, porque sempre tem as mesmas perguntas. As pessoas falam assim, o agente da imigração vai perguntar assim para você, você trouxe dinheiro? O que você vai responder? Sim, trouxe. Você não precisa dizer assim, trouxe, você quer ver? Olha, eu trouxe tanto. Não tem necessidade. Se ele perguntou se você trouxe, sim, eu trouxe. Aí, se ele fizer uma próxima pergunta, quanto você trouxe? Aí você vai falar, eu trouxe tanto. Aí, se ele não pedir para ver, você não precisa se oferecer, sabe? Para querer mostrar que você trouxe dinheiro, porque não tem necessidade. Isso demonstra que você tá ali muito impaciente, que você tá ali ansioso para passar logo por aquela situação. Então sempre, mantenha calma, que vai dar certo para você. E ela fala aqui, né, que ela foi bem precisa.
para não render assunto. Pessoal, eu vou colocar um pedacinho do trecho dela aqui, vou ver se vai dar certo o áudio para vocês ouvirem a voz dela falando para vocês verem que é real. Vou colocar aqui agora. Raquel, nossa, a menina perguntou sim. Ele pediu seguro viagem, passagem de volta e perguntou se a gente tinha dinheiro. Aí logo depois ele me perguntou se eu sabia o que era uma manifestação de interesse. E tudo eu respondi até meio ríspida, meio tosca, porque, né? Então, gente, vocês viram aí? Eles também perguntaram se ela trouxe seguro viagem. Muita gente está se arriscando a vir para Portugal sem o seguro viagem. O seguro viagem não tem nada a ver com o PB4. O PB4 é para você ter direito à saúde pública aqui em Portugal. Isso significa que você vai chegar aqui, você vai procurar um centro de saúde, fazer um registro, você vai ter direito ao número de utente depois que você firmar residência aqui em Portugal. Então, o seguro viagem é relacionado à sua viagem de turismo. Por isso que a maioria das pessoas que estão entrando em contato comigo estão falando que eles estão pedindo. E se vocês quiserem fazer uma cotação de um seguro viagem, eu indico para vocês a agência que eu sempre faço. Todas as vezes que eu vou viajar, independente se eu vou para o Brasil, se eu volto para cá, nós fazemos um seguro viagem para toda a nossa família. E essa agência, ela fica lá em Goiânia. Se vocês quiserem o contato, me procurem lá no Instagram que eu passo para vocês direitinho o número da agência física, mas também eles fazem para quem vai sair do Brasil para qualquer lugar da Europa, quem vai para Cancún e quem vai para os Estados Unidos. Mas você tem que estar no Brasil para poder fazer esse deslocamento e aí eles fazem esse seguro para você. Então me procura no Instagram que eu passo para você direitinho lá o contato da agência. Mais um pedacinho aqui do relato dela para vocês. Que eu não jogasse tudo pra cima, porque o nervosismo é demais, tá? A gente fica muito nervoso, é muito tenso. Dentro daquele aeroporto é uma energia muito forte, a sensação que toda hora tem alguém te olhando. Eu só queria sair de dentro do aeroporto logo, muito rápido. Eu só queria sair de lá porque quando eu saí de lá de fora da porta. Coloquei pra vocês mais um pedacinho e agora eu vou colocar uma outra parte que ela presenciou pessoas voltando, né? Pessoas, como ela fala aqui, voltando pra trás, né? Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Essa parte aqui também é bem interessante. Esse foi um dos motivos de eu ser um pouco grossa, né? Porque se eu havia visto vídeos sobre imigração desde de 1 ano e meio já, né, Raquel, estudando sobre Portugal. E eu me senti muito responsável, né, pelo meu marido, pelo meu filho, porque é nosso sonho, né? Foi nossa vida que estava ali. Então, um ato de nervosismo, qualquer resposta que eu desse para ele sem precisão nas palavras, eu acho que ele poderia indagar mais coisa. Então, cada resposta, cada pergunta que ele me fazia, eu já respondia com precisão, sem deixar ele pensar muita coisa, falar muita coisa. Aí esse aí não me interessa, vem na hora lá, e se eu responder, se eu gaguejar demais aqui, ele vai me interrogando, né? Que voltou 2 pessoas para trás lá, e eu me deu vontade de chorar, mas eu fui firme. Viram só, pessoal? Vou colocar mais uma outra parte aqui, se eu ver que é relevante para vocês, eu vou colocar aqui. Pessoal, continuando aqui, ela tem bastante propriedade para falar, porque ela passou por isso, e ela tá continuando aqui me falando um pouco do relato dela. E eu não querendo transparecer que eu tava muito nervosa, né? E o Pietro, pra ele, né? Ele é bem tranquilo. E o Pietro brincando, e eu brincava com o Pietro logo na fila, porque ali alguém te observa o tempo todo, você é observada, principalmente na fila. É isso, a fila da imigração. Né? Eles observam a gente o tempo todo. E ali eu fui tranquila, brincando com o Pietro, não demonstrando nervosismo, mas suando frio, tá? Por dentro, meu coração parecia que batia na minha garganta. Mas lá na hora eu já trouxe tudo organizadinho. Inclusive eu recebi até um elogio do agente no final, tá? Isso aí eu até esqueci de te contar. No final, né, ele virou pra mim e falou assim, boas férias. E da próxima vez não precisa ser tão organizada, senhora. Mais um relato aqui pra vocês da mesma pessoa. Continuando aqui, pra encerrar. A parte dela, né? Porque tem outras partes também. Eles só olharam, que eu já identifiquei logo o Pietro com aquele cordão do girassol.
e a carteirinha dele, né, de autismo. Eu tava logo com a do CRAS, com todos os laudos CIPDista do meu filho, tudo na pastinha. E eu acho que o Pietro foi identificado logo na filha preferencial, quando a gente pegou, né, a filha preferencial, logo com o cordão do girassol. Eu já peguei a filha preferencial para não render muito assunto. E ele perguntou sobre que eu sabia que era uma manifestação de interesse, e eu acho que queria ver se eu sabia alguma coisa, menino, ou se eu tinha alguma intenção de ficar, alguma coisa assim. E eu logo já respondi precisa para não render assunto. Tudo que ele me perguntava, as 4 perguntas que ele me fez, eu respondi muito em cima e não deixei ele muita coisa. Uma hora ele olhando o documento, eu falei, precisa mais que isso, senhor? Aí ele perguntou, tem dinheiro? Eu falei, tem sim, eu não saio com a criança sem dinheiro, né? E quando perguntei se ele quer ver, você quer ver? Ele, não, senhora, não. Então, pessoal, tá vendo? Quando eu falo pra vocês serem objetivos, é isso. Ele perguntou só se ela tinha dinheiro, ele não perguntou pra ver o dinheiro. E ela se ofereceu. Sim, eu tenho, você quer ver? Ele falou não. Vocês estão entendendo? São pequenos detalhes que fazem a gente, às vezes, perder, né? Se embaralhar, se embaraçar ali na hora da entrevista com a gente. Mas eu acho que valeu a pena esse relato dela, né? Para vocês ficarem aí com mais atenção e sempre fazer o que é certo. O mínimo de requisitos que o agente da imigração, que lá na imigração se pede, vocês têm que cumprir. Então, pessoal, encerrou essa parte dessa minha inscrita que enviou para mim, né, no pessoal, e tá vivendo a vida dela aqui. Então, ela passou por isso. E tá aí o relato real para vocês. Outra coisa que eu quero frisar aqui é que muita gente, por incrível que pareça, ainda tem pessoas perguntando para mim, Raquel, onde eu tiro o visto para ir para Portugal? Aonde é que eu consigo o visto? Como é que eu pego um visto? E, gente, não existe um visto para vir fazer turismo em Portugal. O visto, que a gente coloca assim, entre aspas, que fala-se no popular, o que é? São esses carimbos. Esse daqui é o passaporte de quem? Deixa eu ver, tô aqui. Ah, esse é o meu. Gente, esse daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, esses carimbos aqui, ó, esses quadradinhos, isso aqui é a autorização que o agente da imigração vai lá com o carimbo dele, ó, na hora que ele libera, você, pá, ele carimba aqui. E você está livre por 3 meses no país. Então, é aqui que você consegue a sua entrada. Outra coisa que eu vou deixar uma dica aqui para vocês. A gente tem mania, eu vou falar para vocês porque eu tenho essa mania. Eu tenho uma capa que eu comprei, um case, né, para guardar o meu passaporte, para conservar a capa dele, tudo, para ele ficar bonitinho, uma capinha rosa. Eu comprei uma para Cleomar. Quando você estiver se direcionando, estiver ali na fila da imigração, caso você tenha comprado uma capa para o seu passaporte, retira ela, porque quando você for apresentar ele, você tem que apresentar ele mostrando a capa dele. Porque lá, tudo isso até vai dificultar, porque eles vão ter que tirar a capa. Então, às vezes, eles ficam estressados até com isso. Porque existe ali também... Eu sei que é o trabalho deles, mas uma falta de paciência, porque eles falam assim, poxa, a pessoa não tem informação que ela tem que apresentar o passaporte despido, né? No caso, sem nenhuma capa, sem nada. Então, quando você estiver ali na fila, você já tira aquela capinha bonitinha que você comprou e entrega só ele nu e cru, tá? Sem nada dentro. E ele, claro, vai olhar aqui... Ele vai olhar aqui, essa foto minha de 2018, eu já tive meu cabelo pintado de preto, tá? Foi uma época aí, foi um lapso. Eu gosto mais do meu cabelo claro assim, então meu passaporte tem validade por 10 anos, né, gente? Então só com 10 anos eu vou trocar essa foto. Então essa daqui é de 2018. Ele vai olhar aqui e outra coisa que eu vou deixar bem claro aqui pra vocês. Até o momento, até o prezado momento, nós ainda estamos andando de máscara. Então, você dentro do avião, quando você sair do avião, você vai se apresentar na imigração de máscara. Então, querendo ou não, ela tá cobrindo ali quase que metade do seu rosto, só tá o seu olho. Quando você apresenta o passaporte, que deu tudo certo ali na entrevista, e ele carimbar, ele vai pedir para olhar o seu rosto. Então, ele vai pedir para você baixar
a máscara para ele ver todinho o seu rosto e confirmar com a foto que está aqui no passaporte. Então ele vai olhar para a foto e ele vai olhar para o seu rosto. Ouvi relatos de pessoas que chegaram aqui e falaram que tem pessoas chegando na imigração de boné. Eu sei que tem homens que são apaixonados por boné, mas quando eu falo que você tem que se apresentar de uma forma limpa, eu falo assim, que você tem que ter o mais neutro possível, porque aquilo ali você está lidando, né, com uma imigração, são centenas, né, de pessoas passando ali a todo instante e eles têm que estar muito atentos a isso, porque tem pessoas que não podem literalmente entrar no país e às vezes são confundidas com outras, né? Você tá mexendo ali com a polícia, toda uma equipe que tem ali por trás, né? Então, o que você vai fazer? Você que gosta de boné, que gosta de lenço na cabeça, quando você estiver se direcionando ali para a fila da imigração, tira o boné, guarda, venha com seu cabelo normal aparecendo. Por quê? Chegou um conhecido, um conhecido não, gente. Chegou um inscrito do canal e ele me falou isso. Raquel, tinha um rapaz na minha frente, um jovenzinho de 20 e poucos anos, e ele estava de máscara e estava de boné, ou seja, praticamente o rosto dele não estava aparecendo. E ele estava lá, foi para a fila e apresentou uma carta convite. E o agente imediatamente pediu para ele tirar o boné e tirar a máscara, porque o que ele queria ver o rosto da pessoa. A pessoa estava cobrindo ali várias coisas, né? E ele falou, tira o boné e tira a máscara. E aí esse rapaz, ele falou de 20 e poucos anos, falou, olha, eu tô com a carta aqui, né? Tô aqui com a minha carta e tal, tipo assim, né? Mostrando que tava tudo certo, né? Para ele entrar. Aí ele falou, você tá com a carta? Então deixa eu ver sua carta. E começou a ler a carta, verificou todos os endereços, o nome da pessoa, eles fizeram ligação, entraram em contato com a pessoa, ligaram para a pessoa para ver se realmente era, né, se era uma coisa verdadeira ali, se aquela carta era verdadeira. E começou a fazer várias perguntas para ele. E esse meu inscrito percebeu que o agente do CEF estava se estressando com ele, estava ali perguntando várias coisas para ele porque ele estava desconfiando de alguma coisa. Depois de muito tempo desse menino lá na cabine conversando com o agente, o agente conversou bastante com ele, foi liberado, mas ele falou, olha, ele ficou um bom tempo. Eu até achei que esse menino não ia entrar, porque foi bem tenso ali, a gente percebendo aquela situação. E foi bem tenso. Ele falou, nossa, a pessoa não se dá conta, né? Ele depois conversando comigo, a pessoa não se dá conta que ela tem que estar bem apresentado, sabe? Ali na hora que vai de frente ali pro agente. Então, pessoal, isso aqui que significa que você vai ter uma autorização para transitar na Europa. Isso aqui é o suposto, né? No dito popular, o visto de turismo. É esse carimbo aqui, ó. O meu tem vários, porque são várias entradas e saída. Esse daqui é do Príncipezinho Azaf. Aqui, ó. Da última vez que eu fui no Brasil, eu atualizei o passaporte dele, porque o de criança vale menos tempo, não vale por 10 anos. E o do Azafinho tá aqui, ó. Entradas e saídas de Portugal, gente. Então, esse carimbo aqui, ele também é muito importante para você que está entrando no país, porque ele também vai ser necessário para você quando for para uma entrevista no CEF, para você conseguir o seu título de residência, né, que é a sua autorização de residência para se legalizar aqui em Portugal. E eu tô falando CEF porque até o prezado momento ainda é CEF, mas está trocando a sigla e depois eu vou fazer um vídeo só relacionado a isso, que eles estão fazendo essa mudança aí, estão categorizando o sistema deles aí, mas o sistema do CEF, quem já está com processo, isso não vai mudar em nada, continua ali tudo válido. Só essas mudanças que eles estão fazendo e em média 60 dias aí eles estão informando nas notícias que vai ser tudo regularizado, mas vai mudar o nome de CEF, então vocês já fiquem cientes aí e também não fiquem preocupados, porque
o sistema vai continuar funcionando do mesmo jeito, não vai ter uma paralisação relacionada a isso. Pessoal, para vocês verem como é que é, né? Para algumas pessoas a imigração é pesada e para outras é tão leve que a pessoa nem sabe que passou pela imigração e já passou e tá livre. Teve uma moça que mandou um direct para mim lá no meu Instagram, sábado passado, e ela falou assim: Raquel, fazem 9 dias que eu estou aqui no Porto. Eu vim, comprei a passagem, saí do Brasil e era chegar em Lisboa e Lisboa a Porto. Então eles iam fazer só a conexão em Lisboa e de Lisboa eles iam para o Porto. E o que aconteceu? Ela achava que a imigração dela ia ser no Porto. E não, gente. A imigração é no ato que o avião para ali, onde vocês descem é a imigração. Aí o que aconteceu? Ela relatou para mim que eles passaram pela imigração em Lisboa e o agente fez algumas perguntas para eles responderam naturalmente e depois já se direcionaram para o outro voo e foram para o Porto. Quando chegaram lá no Porto, saíram tranquilamente. Só que ela só veio se dar conta disso quando ela já estava no Porto. Ela falou: amor, eu acho que nós já passamos pela imigração. Aí ele: já? Mas como assim? Vocês estão vendo? Cada experiência é única. Vocês têm que entender isso. Vocês não podem pegar um caso isolado e achar que aquilo vai acontecer com vocês. Cada pessoa vive a sua experiência. A imigração, ela não é aquela coisa certa, é assim e assado, não. Cada pessoa vive ali uma situação, cada um com a sua experiência. E agora eu vou colocar o áudio dela aqui para vocês ouvirem. Ela primeiro mandou um texto, né, para mim. Ela falou: boa tarde, cheguei em Portugal há 9 dias. No mesmo dia meu esposo já arrumou serviço e ontem meu filho começou a estudar. E eu falei: poxa, que bacana, né? Aí agora eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o que ela me falou. Viemos bem, a imigração não tivemos problema nenhum, porque até, no entanto, minha tia falou que nós ia fazer a imigração em Porto. Mas quando nós chegamos ali em Lisboa, foi a nossa imigração, porque fizemos parada de 1h30 em Lisboa para depois pegar o voo para Porto, né? E aí passamos normal e fez as perguntas, né? Que nós estava vindo fazer no país. Aí meu marido falou que nós estava vindo a passeio, a comemoração de aniversário do nosso filho. E perguntou se tinha passagem de volta, mas não quis ver, só perguntou se tinha passagem de volta, né? Falou que tinha. Perguntou se tinha hospedagem e qual eram os lugares que nós ia passear. E daí falou: bem-vindo ao país. Tá vendo, gente? Bem-vindo ao país e acabou. A imigração deles foi essa. Não está aqui. Nem deu tempo do coração acelerar, você ficar preocupada, nada, porque o pensamento nosso seria pouco. Então nós estava de boa, né? A hora que nós passamos pela imigração, achamos que era uma rotina, vamos falar assim, não sabia que era imigração. Depois que falamos assim: nossa, acho que nós passamos na imigração já, eu acho que não vai ter em Porto. Até da hora que nós chegamos em Porto, nós fomos pegar as malas, né? Aí eu tinha trazido 3 malas, aquele kit grande, média e pequena. Aí chegou só a média. E a grande e a pequena nada, que a grande era a mala minha e a pequena era tipo uma mala que eu coloquei todas as roupas assim. Eu falei assim: essa mala eu vou levar a bordo, porque vai ser 2 mudas de cada. Se acaso extraviar a mala, tem essa mala junto com nós. Mas na hora de embarcar em Guarulhos, meu marido falou assim: põe tudo junto, embarca. Então, essa parte aqui, ela vai falando várias coisas pra mim, são vários áudios que ela me mandou, mas a mala dela foi extraviada. Mas quando eles chegaram no Porto, a mala estava em Lisboa. E eles falaram: você quer esperar? Vai ser em torno de 1 hora para vocês receberem. Então eles continuaram no aeroporto esperando a mala para eles não terem que depois voltar lá no aeroporto.
E ela fala que o esposo dela já está trabalhando, desculpa porque ela estava falando comigo e no fundo tinham crianças falando. Então, vocês relevem aí, também teve um momento ali que ela fala que quando eles chegam no porto, que eles se deram conta que já tinham passado pela imigração e aí o telefone dela toca, faz aquele barulhinho, né, de som de toque. E aí ela fala, o meu esposo tá trabalhando no talho, né, que o esposo dela é açougueiro, e o filho dela já começou a estudar e ela tá procurando trabalho. Então, esse relato dela também foi bem ok, né? Passou pela imigração ali nem sabendo que estava passando pela imigração. Tá vendo como cada situação, né? Cada pessoa vive a sua experiência. Pessoal, agora é uma outra situação de um esposo, né? Que veio sozinho, sem a família ficou no Brasil. E a esposa também mandou direct para mim e eu vou ler aqui para vocês terem bastante atenção a isso. Ela me cumprimenta tudo, mas ela fala assim, eu printei essa conversa, eu coloquei lá no meu direct do Instagram para as pessoas também que me acompanham lá ter acesso a isso e ver que a imigração, ela não é brincadeira. Apesar de ser uma coisa normal, ela não é brincadeira, a gente tem que fazer as coisas certas. Olha, parabéns, ela me dá parabéns pelos meus inscritos, que eu tinha falado lá, meus novos inscritos aqui no canal. Para o meu esposo não foi nada bem. A princípio, ele ia para a Espanha, mas foi mudado em cima da hora. Enfim, ele fez um voo direto Salvador-Lisboa, depois Lisboa-Porto. Foi muito turbulento a imigração. Levaram ele para a sala e ele falou que apertaram a mente dele para ver se ele falava alguma coisa. E aí depois ela relata aqui. Pessoal, depois que ela digitou para mim, mandou uma mensagem de texto, aí ela resolveu mandar áudio. Aí eu vou colocar aqui para vocês também. Sim, Raquel, ele fala que foi muito turbulento, né? Levaram ele para uma sala, com ele mais umas 8 pessoas, né? Tinha 8 pessoas que mandou aguardar junto com ele. E assim, foi bem turbulento. Ele estava com tudo ok, documentação, DGS, o exame PCR, passagem de volta, a hospedagem, botou hospedagem em Porto, outra em Lisboa. E assim, apertaram ele mesmo, perguntaram pela esposa, porque a esposa não estava viajando, porque os filhos, e ainda falaram assim para ele, olha, se fosse eu, o agente falou, se fosse eu, minha esposa estaria viajando comigo, porque a sua não está viajando com você. Eles perguntaram por que ele estava sozinho, né? Sendo que ele tem esposa, estava mostrando ali a aliança, né? Que era casado, então estava fazendo um passeio e estava sem a esposa. Então, depois de 12 horas, gente, 12 horas assim, eu acho que eu teria passado muito mal. Ficar 12 horas presa numa sala é muito tempo, né? Principalmente na tensão que a gente passa de estar ali sob pressão de um agente do CEF. Aí no final, depois de 12 horas, ele conseguiu, né? Tá aqui, ó. E depois de algumas horas de muita espera, né, eu recebi a notícia de que ele tinha passado. Então ele disse que quando eles deixou ele na sala e já voltou com o passaporte na mão, ele carimbou e ele disse que falou, meu Deus, será que esse... Aí eles carimbaram o passaporte dele para ele entrar no país, só que ele achou que o carimbo era para eles voltar, né, para ele ir embora de Portugal. Mas ele conseguiu entrar, tá trabalhando, tá vivendo a vida dele aqui e foi mais uma experiência que eu tô relatando aqui para vocês na imigração. Pessoal, agora eu vou ler algo que foi bem triste. Eu publiquei também lá no meu Instagram, nos stories, e o pessoal ficou bem chocado, o pessoal começou a me chamar no direct, perguntando o que aconteceu. Eu até coloquei o título assim, imigração não é brincadeira. Uma senhora me chamou no direct, depois que ela viu eu colocando todos os outros lá, relatos, né, das pessoas que estavam me mandando, eu acho que ela leu, ela viu, e ela mandou para mim um direct. E eu publiquei também lá no meu Instagram o texto que ela me mandou. Ela falou assim, aconteceu a mesma coisa com o meu esposo. Ele foi para Lisboa e não deixaram ele passar, porque ele estava de aliança e sem a família dele. Ficou mais de 12 horas esperando e à noite foi deportado. Eu fiquei muito chocada.
e triste com essa situação, porque é um sonho da pessoa vir para Portugal, melhorar de vida, dar uma condição melhor para sua família. São pessoas de bem, pessoas que querem trabalhar, têm garra e às vezes não têm essa oportunidade no Brasil e estão vindo para cá para fazer história também e dar um conforto, né, uma vida mais tranquila para sua família. E aconteceu isso com ele. Eu chamei ela no direct, conversei, mas ela está bem chocada com a situação e eu não sei como é que vai ficar futuramente, se ele vai tentar. Mas foi esse o relato dela, as pessoas também ficaram chocadas e acontece porque talvez ali um deslize, se ele ficou 12 horas, né, é 12 horas de pressão na mente, sempre fazendo as mesmas perguntas. Outro dia eu estava andando aqui com o Cleomar e o Azaf, antes do Cleomar ir para a Holanda, nós fomos passear no parquinho, ali para o centro de Alcobaça, e nós encontramos com um conhecido nosso, e ele estava com o cunhado dele, que tinha acabado de chegar naquela semana. Eu chamei ali, nós nos conhecemos, eu chamei ele no cantinho e fui perguntar. Claro, bem descontraído, né, de uma forma muito natural, nada sob pressão, né, gente? E perguntei para ele como foi a sua imigração. Chegou ele e mais 3 adultos, 3 pessoas, ele, a esposa, a filha e o genro. E eles ficaram 2 horas separados. Eles não foram para uma sala, eles ficaram isolados num canto. Ele falou que era um banco próximo de uma parede, né, um banquinho lá. Esse banco ficava próximo de uma sala onde os agentes do CEF entram e saem e ficam conversando ali entre eles. Ele falou que foi muito tenso, que eles achavam que eles iam retornar, eles tinham vindo do Rio de Janeiro e eles achavam que eles iam voltar, porque quando eles se depararam ali na cabine, que foram para a entrevista, que entregaram o passaporte, o agente do CEF não gostou das respostas, eles não convenceram ali de imediato, então ele pediu para sair ali daquele alvoroço que tem, né, daquela confusão de gente passando para lá e para cá por conta de se direcionar para a cabine, e pediu para eles se afastarem e eles ficaram num canto. E o agente ficou sempre perguntando as mesmas coisas, levou o passaporte deles para a sala e ele disse que ele olhava, porque ele falou, a gente não estava entendendo nada. E o agente do CEF ficava mexendo nas páginas. E ele conversando comigo, ele disse, eu acho que o agente do CEF estava verificando se o nosso passaporte era um documento válido. Ele estava desconfiado que a gente estava com o passaporte falsificado. Foi isso que veio na mente deles, porque ele falou que ele não... Por que o agente ficava mexendo assim nas folhas, né? E o passaporte deles, claro, era válido. Eles perguntaram se eles estavam com seguro viagem, e eles estavam, né? Trouxeram o seguro viagem. O seguro viagem tem a ver com a viagem, com o turismo. E o PB4 tem a ver com saúde pública em Portugal. Não confunda uma coisa com a outra. Muita gente tem me perguntado isso. Então é importante você fazer o seu seguro viagem para apresentar ali na hora da imigração. E ele perguntou se eles estavam com reserva de hotel, e eles estavam com a reserva, só que foi um pequeno deslize deles. Eles estavam com a reserva no telefone, eles não estavam com ela impressa. Aí o agente do CEF falou, poxa, mas vocês estão trazendo reserva no telefone, tipo no e-mail. Eu sei que hoje a gente trabalha com tecnologia, né? Quanto menos papel a gente imprimir, é melhor para o meio ambiente. Mas eles não trouxeram, e isso é uma coisa que a gente sempre avisa, sempre fala, né? É uma dica que a gente sempre dá para as pessoas trazerem tudo no papel, porque fica muito mais organizado, até para o agente do CEF ali ver, né? Olhar tudo direitinho. Aí o que aconteceu? O agente do CEF foi lá, printou o telefone deles e foi lá para dentro, printou ali a foto da reserva e ficou perguntando qual que é a reserva, qual que é o número, qual que é isso, qual que é aquilo. E eles estavam um pouco tensos e iam respondendo ali e falaram, olha, o que nós temos do hotel é esse aqui. E eles vieram para passear em vários lugares aqui, no Porto, em Nazaré e tudo. E o agente do CEF printou essa foto do telefone e foi lá para dentro ligar para saber se a reserva do hotel era válida. E estava tudo certo com eles, era uma reserva válida.
Mesmo assim, ele falou, eles iam para a sala, voltavam e faziam as mesmas perguntas para ver se a gente entrava em contradição. E a gente já não estava mais entendendo, porque eram as mesmas perguntas e a gente respondendo a mesma coisa e eles insistindo em fazer. O que aconteceu? Depois de 2 horas, eles foram liberados, o passaporte deles foi carimbado e eles entraram em Portugal. Ele falou que foi muito tenso, que ele estava bem preocupado, porque na mente deles, eles iam voltar para o Brasil. E eles já estavam pensando no investimento que eles tinham feito. Ele falou, nós gastamos em média aí mais de 15 mil reais e já estávamos com medo, porque só de passagem foi 10 mil. Então, já estavam tristes porque tinham se desfeito de algumas coisas lá, tinham vendido algumas coisas para trazer dinheiro. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo real, de vidas reais, que teve partes boas e partes ruins. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like e também deixar um comentário aqui para mim. Se você também chegou aqui em Portugal, ou tem um amigo ou um parente que chegou aqui e quer compartilhar comigo essa situação, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo para vocês. Se vocês também quiserem ficar mais pertinho de mim, só me procurar lá no Instagram, deixar mensagem para mim no direct. Meu Instagram, como eu sempre falo, é Raquel em Portugal. Me siga lá. Eu tô todos os dias nos stories e a gente pode ir também lá conversando e trocando ideias. E vocês também podem mandar relatos para mim lá no Instagram, que eu também publico lá nos meus stories. Vocês sabem, eu adoro compartilhar as coisas com vocês, para tornar isso muito mais real e muito mais próximo dos sonhos de vocês. Não esqueçam também de compartilhar os meus vídeos nos grupos de WhatsApp, mandar para a família, para os amigos, para as pessoas que têm interesse. Um dia, né, quem sabe, futuramente, conhecer Portugal, esse país que tem abençoado milhões de brasileiros. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!